A música faz parte da vida de Cristiano. São anos dedicados à produção musical. Mas 2025 vai ficar marcado na história dele. A primeira indicação ao Grammy Latino, como o melhor álbum de tango. Cristiano, muitos anos já trabalhando como produtor musical, mas como é que você recebeu a notícia dessa indicação ao Grammy Latino? Dorlane, foi um misto de gratidão, de emoção, de surpresa e, num primeiro momento, eu estava anestesiado, porque assim, só depois que a gente vai tomando pé do que realmente tudo que está acontecendo, ou seja, foi uma alegria muito grande. É um reconhecimento de um trabalho que a gente vem lutando há quase 10 anos, né, com o Richard e com o Alfredo, e aí agora a gente consegue essa indicação. Foi muito bom. Às vezes as pessoas pensam que a produção de um álbum é muito rápida. Não é rápida, não, né? Tem uma demanda muito grande, os músicos envolvidos. Então, na produção específica desse álbum, como foi? Olha só, eu estava aqui no Brasil, né, e fui acompanhando, esse disco foi gravado em Sintra, foi um estúdio em Sintra, e aí a gente daqui foi acompanhando. Num primeiro momento, a gente fazia reuniões online, né, porque, por exemplo, o Valentino estava nos Estados Unidos, o Alfredo estava em Portugal, o Richard estava fazendo uma turnê, chegou na Espanha, da Espanha foi para Portugal, mas antes estava nos Estados Unidos, e aí a gente foi montando, né, primeiro com reuniões online. E depois, então, que a gente finalizou, a gente decidiu, vamos gravar, vão ser essas as faixas, e aí começou a se finalizar os arranjos. Todas as músicas são do Richard, né? E feito o arranjo, aí partimos para o estúdio. E aí no estúdio foram 2 semanas de estúdio, depois mais mixagem, masterização, ou seja, o disco levou em torno de 46 dias até o disco ficar entregue nas nossas mãos e a gente poder lançar nas plataformas. São 7 faixas, mas só 2 de tango. No disco especificamente nós temos 2 de tango, né? Nós temos uma guaranha, a guaranha para Alicia, que ele fez em homenagem à mãe dele, e tem os chamamés, tem o Chinho Uriazo, que é o nome do título, que é a primeira composição do Richard quando ele ainda estava no Japão. E aí ele vai e começa essa composição, mas na sequência ele para e retoma há 2 anos atrás. E aí que de fato saiu essa composição Chinho Urazo, tem os 2 tangos e uma improvisação do Richard tocando sozinho, o bandoneon. E o que muda com essa indicação do Grammy agora, que pode mudar na vida de vocês, artisticamente falando, como produtor? O reconhecimento está sendo muito maior, muita gente que não conhecia o trabalho passou a conhecer. Para você ter ideia, eu mandei para o Marcos Viana, né, que é um artista mineiro, compositor de trilhas para novelas e tudo. Ele não conhecia, ele ficou encantado com o trabalho e ainda falou assim: gente, vocês conseguiram o Grammy, a indicação, eu estou tantos anos, nunca consegui. Então, assim, a gente não tem dúvida que as coisas vão mudar. Muda para mim como produtor, muda para o Richard, muda para o Alfredo, para o Valeriano, para todo mundo. Ou seja, é uma guinada radical na vida da gente, essa é só a indicação, mas nós vamos ganhar. A cerimônia de premiação será dia 30 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Fiquei sabendo o seguinte, a gente não pode pedir voto, né? Isso. Que até isso. É uma questão de respeito, Isso. até para que eles pedem nesse sentido para ser justo, não é verdade? Isso. É porque assim, a academia ela tem os membros e tem os membros votantes, né? E eles lá internamente, eles ouvem todos os trabalhos. Para você ter ideia, eu acho que são 42 indicações no total. Categorias, né? Então, por exemplo, com a gente concorrendo no melhor álbum de tango, tem mais 5 discos. Então, e a gente não pode pedir voto, sob pena de ser desclassificado. Se eles souberem
que a gente está pedindo voto, né? Mas a gente está tentando olhar, ver, sabe de um, sabe de outro, que sabe que vota. Então a gente pede para ele ouvir o disco, considerar, né, a possibilidade de estar nos contemplando nesse trabalho, né? Mas tudo muito veladamente. Respeitoso, isso, né? Porque tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado. É uma coisa realmente acadêmica, vamos botar assim. E os concorrentes, vocês já ouviram para saber como é que são os álbuns? Olha, eu ouvi não consegui ouvir todos, né? Vou ouvir todos, é claro, mas ouvir é um trabalho também muito bom. Então, assim, tá de alto nível. Tá de alto nível. E, assim, tem muito brasileiro também concorrendo. Por exemplo, sim, a Lineker tá, eu acho, com 3 indicações. Uhum. Então, o Grammy latino-americano é um negócio que, principalmente, os artistas se encantam. Alguns já nem tanto mais, já ganharam. Então, mas assim, para quem está começando, isso é um impulso enorme para a carreira, né? Então, você imagina agora, o que chama muita atenção é que as pessoas vêm perguntar, mas Cristiano, tango? Isso que eu ia perguntar agora, eu falei assim, gente, um campista produzindo um álbum de tango, né? Porque a gente logo pensa assim, vai ser um estilo musical brasileiro, mas na verdade, cada um é de uma nacionalidade também, nesse trabalho de vocês, isso, né? Eu vou contar um pouco a história para o pessoal poder se ambientar. Porque tudo começou assim, eu fui trabalhando no Teatro Trianon, eu já era amigo do pianista Arthur Moreira Lima. E quando eu fui começar a engatinhar nessa coisa de produção, eu fiz uma experiência com um projeto dele chamado Um Piano pela Estrada. E ali eu aprendi algumas coisas. E aí, como eu fui convidado para ir para o Trianon, eu dei uma pausa nessa questão de produção. E aí, quando eu saí de lá, eu fui descobrir que o Alfredo, ele é enteado do Dr. César Ronald, aqui de Campos. E que eles estavam vindo, foi logo que eles lançaram o primeiro trabalho, ele e o Richard, em formação de duo, né, piano e bandoneon. E aí eles precisavam de um produtor aqui em Campos. E aí o próprio Teatro Trianon, na época, o Rodrigo Espinosa, né, que até brinco, é o responsável por isso tudo também, ele foi e me indicou. E aí começou esse trabalho junto com o duo. Eu não sabia nada, absolutamente nada sobre o que eles faziam. Mas a gente pegou uma amizade tão grande e as coisas foram acontecendo. Então, desse concerto aqui em Campos, então a primeira vez, efetivamente, do disco Estações, ele praticamente é lançado em Campos. Foi a primeira vez que ele foi tocado em um teatro, foi aqui em Campos. E depois nós fomos tocar na Sala Baden-Powell, no Rio de Janeiro. E aí eu fui e fiz uma proposta. Vamos fazer uma experiência para o próximo ano de um tour aqui pelo Brasil, rodando. E aí ficamos 3 meses rodando, aí já em 2018. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fizemos o SESI de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí a coisa foi só crescendo, crescendo. O Richard vai, então, começa a fazer composições para bandoneon e orquestra, né? E aí veio o período da pandemia, a gente deu uma refreada nas coisas. Quando termina, aí em 2023, o Richard vem ao Brasil novamente, junto com o Alfredo, e a gente toca o concerto dele com a Orquestra Sinfônica Brasileira lá no Rio de Janeiro. Então, assim, e aí quando a gente submeteu o disco, o disco tem 2 tangos, né? Como a gente falou já. Mas na hora que a gente submete o disco ao Grammy, o próprio Grammy que enquadrou na categoria de tango. Então foi uma decisão da própria academia, mesmo só tendo lá 2 tangos e uma milonga, vamos colocar assim, que é um tango mais lento, né? Então, por isso que ele entrou na categoria de tango. Mas, efetivamente, o trabalho do Richard, né, que é o compositor do disco, ele é de uma tradição de chamamé, que é muito forte aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Tanto é que no Mato Grosso do Sul o chamamé é considerado patrimônio imaterial.
E aí fomos indo e vamos mais ainda. E a expectativa de vocês para a premiação que acontece em novembro? Olha, nós estamos com uma expectativa muito boa. Eu já me considero com a estatueta na mão. Eu sou bem suspeita, lógico, eu tô da torcida. Que é linda, por sinal. Mas a gente sabe que é difícil. É uma competição, porque como eu falei, a gente não conhece quem está votando. Mas a gente confia muito no nosso trabalho. As músicas do Richard são belíssimas, o disco está maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que o Richard é um novo Piazzolla da música argentina. Eu não tenho essa dúvida. Diferente, né? Mas o que o Richard vem fazendo com o chamamé é o mesmo que o Piazzolla fez com o tango. Transformar o chamamé em música de concerto, que é uma música folclórica. E ele é de uma tradição de músicos. O avô dele tocava tango, o pai dele foi considerado um dos maiores chamamezeiros, como eles chamam. Né? Para você ter ideia, o pai dele tem uma estátua na cidade. Por analogia, o pai dele é o que Luiz Gonzaga é para o Nordeste brasileiro. Então o pai dele no Nordeste, ali no norte da Argentina, fronteira com Uruguaiana, aquela região ali, o pai dele é muito conhecido. Eu estou muito confiante que nós vamos ganhar, muito mesmo. E o que a gente deseja para vocês é boa sorte. Obrigado, querido. Boa sorte.